Vamos orar. Pedir a Deus que nos oriente, que nos ajude a continuarmos na nossa caminhada falando sobre missões. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por estarmos na Tua casa. Obrigado pelo privilégio que temos, Senhor, de podermos estudar a Tua palavra tão cedo. Obrigado, Senhor, porque isso é uma dádiva do Senhor, é um dom do Senhor para nós. Portanto, cerca-nos, ó Deus, da Tua graça, cerca-nos do Teu amor, nos ajude na compreensão de tudo aquilo que vai ser transmitido aqui. Abençoe os irmãos e irmãs que já chegaram, abençoe aqueles que estão ao caminho, e possamos ter, Senhor, uma aula abençoada por Ti. Seja conosco, fique conosco, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Gênesis 1, versículos 27 e 28. Gênesis 1, versículos 27 e 28. Vamos fazer a leitura desses dois versículos. Nós estamos na lição 1, tá bom? E o título é Missões Transculturais nas Escrituras, de uma ponta à outra da Bíblia. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Nós vamos seguir adiante. Esse texto é o texto principal que o autor nos transmite, que o autor inicia, né? Via de regra, nós sempre iniciamos uma aula, uma palestra, até mesmo uma pregação sobre missões, lá no famoso capítulo 28 de Mateus, né? Que é a grande comissão que Jesus estabeleceu para a sua igreja. Mas, diferentemente disso, o autor da nossa revista, ele quer nos demonstrar que as missões, elas não foram estabelecidas por Jesus no tempo de Jesus e através de Mateus 28. A missão já existe desde o início. Desde o princípio, Deus formou homem e mulher para que eles representassem a sua presença aqui na terra. E com isso viessem então a proclamar o seu reino aqui na terra. E com isso viessem, portanto, a proclamar a sua palavra. Viessem, portanto, a falar a respeito das coisas de Deus. E quando nós proclamamos a palavra de Deus, quando nós falamos de Deus, não importa se é em Moçambique ou se é no teu vizinho de muro, é uma missão. Quando nós evangelizamos, nós estamos ali no papel de missionários, porque nós temos a ideia errônea de que missão, eu tenho que sair do meu lugar, ir para um lugar distante, numa terra distante, numa tribo que nunca ouviu falar de Deus, para fazer missão lá. Não, meus irmãos. Missão nós começamos em casa. Evangelismo nós começamos em casa. Quando você evangeliza um filho, quando você fala de Deus para o marido, quando o marido fala de Cristo para a esposa, e assim por diante, você já está ali exercendo um papel missionário. Você já está ali proclamando o bom perfume do Evangelho. Então eu não preciso sair da minha casa, do meu bairro, da minha cidade, do meu estado, do meu país, para me chamarem de missionário. Evidentemente que existem missionários e missionários. Existe de fato uma carreira de missões a ser seguida, no sentido daquele missionário de fato devotar toda a sua vida só no ministério da
missão. Então ele sai do seu país, ou como é o caso do Lucas, por exemplo, né, que nós ajudamos lá em Juazeiro do Norte, saiu do Rio de Janeiro, foi lá para uma cidade difícil, uma cidade idólatra, uma cidade que tem um pai lá deles, né, que é o Padre Cícero. Então uma cidade que está alijada de um verdadeiro evangelismo. Então Lucas não precisou atravessar o Oceano Atlântico e ir para os países da África, do continente africano. Não, porque aqui no Brasil tem lugares que precisam de missionários. Aqui no Brasil precisa de lugares tem lugares que eles nunca ouviram falar a respeito da palavra, como, por exemplo, tribos indígenas, povos indígenas da Amazônia. E até mesmo, meus irmãos, pasmem, cidades do interior do país, em que, de fato, aquelas pessoas têm lá uma igrejinha católica, mas elas não conhecem o Evangelho. Elas conhecem a tradição do catolicismo, com as suas missas, com as suas adorações a imagens, mas elas não conhecem o verdadeiro Evangelho. Elas não têm o conhecimento de que é Cristo que faz essa mediação entre nós e Deus Pai. Então, meus irmãos, a partir do momento, repetindo, que você inicia um trabalho na sua casa de leitura das Escrituras, de pregação da palavra, de conversas à mesa a respeito das coisas de Deus, você já está ali fazendo missão. Você já está ali exercendo um papel para o qual Deus lhe chamou. Quando você ensina a palavra ao seu filho, o que você está fazendo com ele? Discipulando. Então, em Mateus 28, o que Jesus convida os seus discípulos, que depois tornar-se-iam apóstolos, ele convida eles a fazerem o quê? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a todos, fazendo o quê? Discípulos. Então, quando você faz discípulo na sua casa, quando você está discipulando a vida de alguém, de algum familiar, ou de um colega de trabalho, você já está fazendo o quê? Missão. Você já está colaborando para o crescimento do reino de Deus. Então, meus irmãos, indo agora para a nossa revistinha, eu quero ver se eu consigo fazer a leitura de toda ela, porque já que nós temos uma revista em mãos, então nós temos que utilizá-la, né? Temos que usá-la. Ela não serve de enfeite, né? Faz as suas anotações aí na sua revistinha, né? Só não faz aquelas que talvez seja um segredo entre você e Deus, né? Aí o pessoal depois vai ver aí, tá bom? Então, o propósito missionário na criação. É comum pensarmos em missões à luz da chamada grande comissão, que está lá em Mateus 28, usando como lentes interpretativas versículos-chave dos 4 evangelhos, quase sempre orbitando entre o enviar e o fazer discípulos, o proclamar e o testemunhar. A partir dessas lentes hermenêuticas, busca-se base veterotestamentária, entendendo o chamado de Abraão em Gênesis 12, como a grande comissão do Antigo Testamento. Não há erro nessa compreensão, mas existem outras interessantes abordagens. O que Deus faz com Abraão, meus irmãos, lá em Gênesis 12? Em Gênesis 11, ele tira Abraão da sua terra, do meio da sua parentela. Em Gênesis 12, então, ele faz o quê? Ele vai ali apresentar a Abraão todo um plano. Um plano de quê? De criação de quê? De uma família que mais tarde se tornaria o quê? Uma nação. Um povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, Abraão, ele é, no Antigo Testamento, o agente dessa grande comissão. Ele é um missionário no Antigo Testamento. Porque a partir de Abraão é que vai ser formado um povo, e um povo que vai conhecer quem é o Senhor. Então Abraão tinha em suas mãos a tarefa de apresentar Deus a toda a sua descendência. Não é só pelo fato de Abraão ter crido em Deus, de que ele não iria sacrificar Isaque, que ele é chamado pai da fé. Ele é chamado pai da fé também porque ele assumiu um compromisso diante de Deus de formar uma grande família, uma grande nação, um grande povo, e daí por diante esse povo conhecer a quem ele serviria, conhecer ao Senhor. Deus fala para ele, né?
aqueles que te abençoarem, eu os abençoarei. Por causa de ti, todas as famílias da terra seriam benditas. Por quê? Por causa do nosso grande missionário do Antigo Testamento, chamado Abraão. Autores como Gregory Bayle, Mitchell King e Chuck Chung, né? À luz da literatura do Antigo Oriente Próximo, tem chamado nossa atenção para uma teologia bíblica de missão, que começa não depois da queda, mas na narrativa bíblica da criação, revelando que o propósito eterno de Deus envolve a proclamação do Evangelho às nações. Então, o que é missão, meus irmãos? Missão é proclamar Deus às nações. Então, desde a criação, o homem já está proclamando Deus às nações, porque o que Deus fala para Adão e Eva? Crescei e multiplicar. A tarefa de crescer e multiplicar, dentro desta tarefa de crescer e multiplicar, também está inserido o quê? O apresentar, o proclamar quem é o Senhor. Então Gênesis 1, 27 e 28 revela: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja na terra. E aí então, meus irmãos, nós veremos aqui algumas considerações a respeito desse texto. Em primeiro lugar, na letra A aí, da página 3, está falando o quê? Expandindo o reino. Então, quando Deus fala para Adão e Eva, para que eles fossem fecundos, para que eles se multiplicassem, para que eles enchessem a terra, qual era, meus irmãos, ali o propósito inicial do Criador? O seu propósito, ali naquele momento, era que o homem tivesse a capacidade de governar todas as coisas, mas governar todas as coisas em relação a quem? Em relação a Deus. Então o homem, ele era um representante de Deus na terra. Então ele não só foi criado, mas ele também foi criado para proclamar o nome de Deus em toda a terra. O primeiro é que somente eles foram constituídos imagem de Deus, expressão que no Antigo Oriente Próximo trazia a ideia de representatividade. O Deus Rei soberano estabeleceu os humanos como seus vice-regentes na sua criação. Então Deus é o regente, né, da orquestra, mas nós temos aqui embaixo alguns que ajudam a orquestra a funcionar, que são ali os vice-regentes, que somos nós. O segundo é que somente eles receberam autoridade para sujeitar e dominar a terra. Essas palavras são usadas no Antigo Testamento em contexto de realeza, de governo. Descrevem reis ou imperadores expandindo o seu governo e, para isso, sujeitando novas terras, estabelecendo nelas o seu domínio. Então essas duas palavras aí descritas, sujeitar e dominar, significa que o homem foi criado para sujeitar a terra a ele, para dominar a terra, mas tudo isso em nome de um rei, em nome do Senhor. Sendo os nossos pais os representantes do Deus Rei, deveriam não apenas estabelecer o domínio dos humanos sobre o restante da criação, mas também expandir o domínio do Criador sobre sua criação, multiplicando as imagens vivas de Deus sobre a terra. Então, meus irmãos, o crescer e multiplicar, ele vai, na verdade, ali, quando Deus fala para eles crescerem e se multiplicarem, ele está dizendo ali: olha, vocês vão, a família de vocês vai crescer, e ela vai crescer para quê? Para que o meu nome seja conhecido em toda a terra. Deus está ali comissionando então Adão e Eva a não só se multiplicarem, mas também a sujeitar e dominar toda a terra, num plano divino de fazer o nome de Deus conhecido de todos. Qual é o nome disso? Missão. Então nós precisamos tirar desse enredo de missões que nós temos no nosso coração, que nós temos na nossa mente, e que sempre aprendemos que o contexto de missão está unicamente inserido em Mateus 28. Não está.
Desde o início, Deus criou para Adão e Eva as condições necessárias para eles realizarem missões. Não missões como nós conhecemos hoje, meus irmãos, mas missão no sentido amplo da sua palavra. Missão no sentido de que, olha, todo aquele que serve a Deus é seu representante na terra e, portanto, é um missionário do reino de Deus. Página 4. A ideia de expansão vem de encher a terra, que ao longo das Escrituras recebe diferentes formas, mas sempre revelando o mesmo propósito. Em Gênesis 12, 3, o encher a terra é expresso como todas as famílias da terra. Em Gênesis 18, 18, como todas as nações da terra. Ele vai apresentar aqui um quadro onde as expressões são idênticas em várias partes aqui das Escrituras. Tá? Em Êxodo 19, 5, 6, está escrito lá, como todos os povos. No Salmo 117, 1, todos os gentios. Em Sofonias 2,11, todas as ilhas das nações. Em Isaías 49, 1 e 6, até a extremidade da terra. O que isso diz para nós, meus irmãos? Que toda a Escritura é missionária. Toda a Escritura lança um homem a praticar missão. Toda a Escritura nos designa como missionários do reino de Deus. Toda a Escritura nos capacita e nos comissiona a sermos evangelizadores. Então eu não preciso fazer um curso de evangelismo numa igreja, eu não preciso ter aulas com um missionário que já foi em Angola, Moçambique, Congo, Sudão, para entender, meus irmãos, que todos nós temos um chamado missionário. Talvez a sua missão seja dentro da sua casa, talvez a sua missão seja na sua faculdade, talvez a sua missão seja no seu trabalho, talvez a sua missão seja na sua rua, na rua onde você mora, no prédio onde você convive lá com os seus vizinhos. Todos nós fomos chamados para exercermos esse ofício de missionários. Talvez a sua missão seja lá em Angola mesmo, no Congo, em Moçambique, no Sudão, talvez seja lá no Paquistão, talvez seja no Iraque, talvez seja em lugares com maiores dificuldades. Mas aí vai do chamado de cada um, aí vai dos quilômetros que Deus quer que você percorra. Mas em primeiro lugar, meus irmãos, a nossa missão começa na nossa sala de estar. A nossa missão, ela começa ali no ambiente familiar, ali é o campo missionário. Pois como todos sabem, se o missionário não cuida da sua própria casa, como ele vai cuidar de entregar a palavra de Deus a nações? Não é? Como ele vai estar ali imbuído de um propósito de ser uma luz em meio a trevas, a nações que vivem em trevas? Continuando, então aqui, toda a Escritura, nós vimos aqui, Gênesis, Êxodo, Salmo, vimos aqui 2 profetas, toda a Escritura, e nem fomos para o Novo Testamento. Toda a Escritura, então, nos comissiona a missões. É nesse fio condutor que Jesus afirma em Mateus 24,14: será pregado este Evangelho do reino, domínio, por todo o mundo, encher a terra, para testemunha a todas as nações, encher a terra novamente. E também Mateus 28,19: fazei discípulos de todas as nações. Em Marcos 16,15: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Atos 1,8: a ideia de expansão fica definitivamente clara com: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até aos confins da terra, que é uma citação da expressão usada por Isaías. Em Apocalipse 5,9, no desfecho cósmico da história, estão aqueles que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então, neste momento, lá no Apocalipse, o domínio / reino encheu toda a terra. Então nós vamos ver agora, o autor partiu para o Novo Testamento e nos mostrou também que no Novo Testamento nós temos aqui vários comissionamentos que tem tudo a ver com o fato de que Deus criou Adão e Eva e os comissionou também para crescer, multiplicar e encher toda a terra.
Letra B, expandindo a adoração. Em Gênesis 2,15, vemos um segundo aspecto do mesmo propósito. Tomou o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Cultivar vem de um verbo traduzido a partir de Gênesis 4, que ao longo de todo o Antigo Testamento, como cultuar, adorar, ministrar e servir. Servir no sentido litúrgico do culto, como no Salmo 100, versículo 2. Servir ao Senhor com alegria, apresentar-vos diante dele com cântico. A palavra guardar é usada para guardar o sábado, a lei e os mandamentos do Senhor. As duas palavras juntas ocorrem outras vezes no Antigo Testamento, invariavelmente se referindo ao serviço dos levitas e sacerdotes no templo, no sentido de cultuar, ministrar, servir e guardar o santuário. Cultivar e guardar, portanto, são palavras no campo semântico litúrgico. No Éden referiam-se não apenas às ações de lavrar e proteger, mas a lavrar e proteger como atos de adoração ao Criador. Então, todas as vezes, meus irmãos, que nós estamos evangelizando, todas as vezes que nós estamos lançando a semente sobre o campo do coração de alguém, o que nós estamos fazendo? Estamos adorando ao Senhor. Estamos rendendo graças a Ele. Então o convite de Deus a Adão e Eva não foi só crescer e multiplicar, mas foi cultivar e guardar o jardim como um ato de adoração. Porque mais para frente outras pessoas viveriam naquele jardim e também aprenderiam o ofício do cultivar e guardar. Também aprenderiam o ofício de adorar. E transmitiriam para futuras gerações o que significa, na sua raiz, o ato de adoração diante do Senhor. Continuando, se em Gênesis 1, 27 e 28, temos o propósito real de expandir o domínio / reino de Deus, em Gênesis 2,15 temos o propósito sacerdotal de expandir seu culto / adoração do Éden até os confins da terra. Adão foi constituído um rei sacerdote do Éden, que era o templo, palácio do Deus Rei deste mundo, com o propósito eterno de expandir seu reino e sua adoração. Eis aqui, portanto, meus irmãos, o fio condutor da teologia bíblica de missão, que percorre de uma a outra borda das Escrituras. A primeira borda são os 2 primeiros capítulos de Gênesis, e a segunda borda são os 2 últimos capítulos de Apocalipse, os únicos capítulos da Bíblia onde o pecado não está presente. Quando eu li isso aqui, eu fiquei maravilhado. Senhor, eu nunca pensei nisso. Os 2 primeiros capítulos de Gênesis, o pecado não está presente. E nos 2 últimos capítulos de Apocalipse, o pecado também não se faz presente. Então, do capítulo 3 de Gênesis até o capítulo 20 de Apocalipse, o pecado se faz presente. E temos só 4 capítulos das Escrituras onde nós não vemos a ação do pecado. Nos primeiros, ele ainda não entrou na história humana, só tem essa diferença, né? Nos últimos, não mais existe. Entre uma e outra borda, temos o palco da redenção, onde o reino e a adoração estão em processo de expansão do Éden aos confins da terra. Que maravilha! Olha o que esse autor, onde ele chegou, olha a profundidade com que ele nos transmite esse pensamento. Ele não sei se foi dele ou se ele leu em outro lugar, né, porque pode ter escrito a revista baseada em leituras também, né, de outros lugares. Mas ele identificou que nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, o pecado ainda não havia chegado. Ele verificou que os 2 últimos são a consequência de quê? De todo o processo de redenção. Ou seja, onde o pecado foi vencido. Onde a morte foi vencida. E nos 2 últimos capítulos de Gênesis, portanto, que nós vamos ver o quê? É a vitória de Cristo sobre todas as coisas. Vamos ver ali já nós participantes desta nova Jerusalém, experimentando da árvore da vida, né?
como diz Apocalipse 22. Alguma dúvida até agora, meus irmãos? Hein? Então agora tu já pode tirar a onda, né? Já pode falar para alguém. Tu sabia que os 2 primeiros e os 2 últimos capítulos da Bíblia não está ali inserido o pecado? A pessoa vai lá conferir, deixa eu ver aqui. Gênesis é fácil, né? Apocalipse a pessoa pode ter alguma dúvida, né? Mas Gênesis a gente sabe que não. Apocalipse a pessoa vai lá conferir e fala, é mesmo, né? Não vi nada sobre o pecado ali. Exatamente. Aí você vai dar a explicação. Então, ó, de Gênesis 3 até Apocalipse 20, a gente vê todo o processo de redenção, a história da redenção. Né? E aí você vai e conta. Conta toda a Bíblia para a pessoa, né? 2. Reis e sacerdotes. Deixa eu correr um pouquinho mais aqui. Propósito, meus irmãos, é algo que nos dá identidade, e é exatamente isso que ocorre na história redentiva. Em Gênesis 14, 18 a 20, aparece a incógnita figura de Melquisedeque, que é ao mesmo tempo rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Em Êxodo 19, 5, 6, Israel é referido como reino de sacerdotes. As figuras do rei e do sacerdote percorrem as páginas de todo o Antigo Testamento. E Zacarias, no capítulo 6, versículo 13, profetizando sobre o Messias, afirma: assentar-se-á no seu trono, e dominará e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios, ou seja, entre os ofícios de rei e de sacerdote. Não por acaso, Jesus vem exercendo esses ofícios, segundo a ordem de Melquisedeque, como o autor de Hebreus registrou em Hebreus 7,17, e primeira epístola de Pedro 2,9, atribui estes mesmos ofícios a quem? À igreja. Vós sois raça eleita, sacerdócio real. Então, no desfecho da história, vemos a multidão dos redimidos, que ninguém pode contar, vindo de onde? De todas as nações, tribos, povos e línguas. Ou seja, nós temos ali concretizado aquilo que Deus deixou registrado lá em Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. A terra foi toda cheia. Eles estão em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Apocalipse 5,10 ainda é mais claro, afirmando sobre os redimidos: para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Reinado e adoração cósmica. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, meus irmãos, que em Efésios, que a igreja, ela está juntamente com Cristo assentada no trono do reino. Ali, evidentemente, Paulo não está querendo dizer que nós somos reis, mas Paulo está querendo dizer que a igreja, por causa do rei Jesus, ela reina sobre toda a terra junto com ele. Então, Paulo está dizendo que nós somos participantes deste reinado de Cristo. Nós não somos só figuras de uma antiga natureza que agora absorveu uma nova. Não, nós somos participantes do reino de Deus. Ou seja, se Cristo reina, a sua igreja reina junto com ele. Porque quando o noivo se casar com a noiva, quando o rei se casar com a futura rainha, o que a futura rainha vai se tornar? Rainha. E vai governar junto com o rei. Então nós governamos junto com Cristo. Não só nós fomos feitos sacerdotes, porque o véu se rasgou na sua morte, e nós passamos a ter livre acesso diante de Deus, passamos a adorar ao Senhor livremente na sua presença, sem a mediação de um sacerdote ou de um sumo sacerdote. Então nós fomos feitos sacerdotes diante de Deus, como também, além de sacerdotes, nós ainda reinamos com Cristo, e reinaremos com Ele na eternidade. Assim como Cristo comissionou Adão e Eva a reinarem aonde? No Éden. Olha como as Escrituras, né, meus irmãos, ela vai se interligando e nos mostrando, às vezes, uma realidade que não está muito compreendida no nosso coração. Mas quando nós vamos linkando os textos, quando nós vamos de uma forma lógica, porque a Bíblia também, a razão é lógica também, quando nós vamos fazendo as ligações,
Lembrei agora de Dow de química, ligações iônicas. Quando você vai fazendo as ligações, você chega à conclusão de que, olha, toda a Escritura, como eu preguei algumas semanas atrás, toda a Escritura, meus irmãos, ela é imprescindível para o nosso entendimento do plano de Deus para as nossas vidas, do plano de Deus para a humanidade. Então, na segunda, reinado e adoração cósmica, a primeira borda da Bíblia fala-nos do Éden como jardim-templo, no meio do qual estavam as árvores da vida e do conhecimento do bem e do mal, e que um rio saía do Éden para regar esse jardim, rico em ouro e pedras preciosas. Na segunda borda da Bíblia, sabe qual é a primeira borda, né, meus irmãos? Capítulos 1 e 2 de Gênesis. Segunda borda, capítulos 21 e 22 de Apocalipse, tá bom? Na segunda borda da Bíblia, o jardim-templo se tornou uma cidade-templo, rica em ouro e pedras preciosas, com o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, em cujas margens está a árvore da vida, cujas folhas são para a cura dos povos. Um detalhe ainda é muito significativo. Diz o texto que a cidade-templo, Nova Jerusalém, é cúbica, em forma de um quadrado com 12.000 estádios de comprimento, largura e altura. Essa é uma provável referência ao Santo dos Santos do Templo de Salomão, que era igualmente cúbico, com 9 metros de comprimento, largura e altura. Ou seja, na expansão do reino e da adoração, o Santo dos Santos se expandiu até encher toda a terra, cumprindo a profecia de Isaías 11:9 e Abacuque 2:14. A terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Amém? Alguma dúvida? Como eu disse para vocês, nós fazemos a leitura de todo o texto, porque afinal de contas temos uma revista na mão para fazer a leitura dela, para usá-la, tá bom? Concluindo então, meus irmãos, a expansão do reino e da adoração ao Senhor é inevitável, pois trata-se de um propósito eterno, não interrompido pela queda, nem impedido por qualquer rebelião humana. Participar desse propósito eterno, através do envolvimento com missões transculturais, é um privilégio que nos dá sentido existencial. Que em nós e por nosso intermédio, o Senhor seja adorado, seu povo seja edificado e seus eleitos sejam redimidos para a sua própria glória. Aplicando então, meus irmãos, se o propósito eterno de Deus é ser servido o reino e adorado, a adoração, por pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações, você, como crente em Cristo Jesus, não pode ficar alheio à missão. Primeiro, envolva-se de maneira intencional com a evangelização de pessoas ao seu alcance. Lembra lá? Primeiros da casa, primeiros da sua casa e assim por diante. Ore específica e perseverantemente pela conversão de pessoas que você conhece, buscando formas criativas de compartilhar com elas o amor de Cristo. Informe-se sobre campos missionários transculturais e ore diariamente por missões. Faça e mantenha contato com missionários transculturais. Informe-se sobre seus desafios, necessidades, oportunidades, seus filhos, suas lutas e ore diariamente por eles. Quando ele fala aqui, meus irmãos, de missões transculturais, ele está falando de missões em outras culturas, tá? É isso que significa. Hoje a gente está tão assim arredio a esse prefixo trans, né? Quando vê um trans, a gente já fica assim, trans o quê? Né? Mas transcultural é que você está ali evangelizando uma cultura diferente da sua. Então você está transcendendo a sua própria cultura. Tá bom? Você está em outro lugar, de uma cultura diferente. Alguma dúvida? Ontem eu assisti e assim, indico a vocês que assistam. Ontem eu assisti uma live. É só você jogar no YouTube live com Franklin Ferreira e sobre missões, que vai aparecer para vocês. Essa live foi do dia 14 de março agora, bem recente, que tem ali a liderança do Ajuda Barnabás, que é um instituto que ajuda missionários, mas não só missionários, ajuda também a igreja
na sua dor e no seu sofrimento, contra perseguições, enfim. Então, é um trabalho que não é só relativo a missionários, mas também ajuda a igrejas que estão sofrendo. Eles trabalharam muito, por exemplo, no Rio Grande do Sul, ajudando igrejas lá naquele desastre, e estão por todo o mundo. Então, até um amigo meu do seminário, o Orton, é um dos advogados desse instituto, né? Assistam lá 1h28, se eu não me engano, de vídeo. Evidente que não tem como eu aqui transmitir a vocês tudo que foi falado lá, mas vocês vão ficar abismados, meus irmãos, com o tamanho da perseguição imposta sobre a igreja em todo o mundo nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Impressionante. Eu vou pegar o link lá no vídeo do YouTube e vou colocar no grupo mais tarde. Mas assim, impressionante os relatos que o Tiago, que é o presidente do Barnabás, ele traz, dando dados e informações, e contando até histórias específicas. Eles estão fazendo um projeto para aquisição de, eu não vou lembrar, eu acho que são 10 mil porcos. Mas você vai pensar, mas uma agência missionária de socorro a igrejas quer comprar porcos para quê? Porque eles estão presenteando as meninas do Sudão, do Congo, com porco. Porque quando elas criam porcos, os muçulmanos não as estupram. Porque quem toca em porco para muçulmano é sujo. Então, quando eles chegam numa casa para fazer mal a alguém e vê lá que a menina de 12, 13, 14 anos cria porcos, tem porquinhos na casa dela, eles não tocam nelas. Olha onde chega, né? Como pode, né? Então eles tiveram a ideia de adquirir, acho que são 10 mil porcos, adquirirem os porcos justamente para colocar nessas famílias, principalmente lá no Sudão, onde a perseguição está intensa, colocar nessas famílias para que eles, quando cheguem na casa, não, queria porco, toma faz, sai fora. Impressionante, né? E muitas outras coisas. Ele conta também que num só final de semana, toda uma igreja, eu não lembro agora se foi do Sudão do Congo, toda uma igreja foi metralhada pelo Boko Haram, né? Acho que é. Oi? Boko Haram, né? Pelo Boko Haram. Foram metralhados. Então, assim, o Franklin fala até algo interessante. Nós, às vezes, ficamos com preguiça de ir à igreja domingo de manhã. Vivemos num país relativamente livre, que você pode estar com a sua Bíblia debaixo do seu braço, ir para a sua igreja, você vai sentar no banco com ar-condicionado, você vai tomar um cafezinho, vai ter uma aguinha, vai ter, de repente, até um lanche lá na sua igreja, né? E você sabe que quando você sair da igreja, o máximo que pode acontecer é você ser assaltado. Mas você sabe que você vai sair da sua igreja, você vai embora para a sua casa, vai comer seu franguinho de domingo à tarde, vai comer seu bifinho, né? Mas essas pessoas lá, elas têm verdadeiro amor por ir à igreja domingo após domingo. E mesmo sabendo que elas podem, quando elas saírem da igreja, elas podem ser mortas, elas não deixam de ir à igreja. O Franklin falou, isso é uma vergonha para nós do Ocidente. Uma vergonha. Hoje eu estou muito cansado, minha perna está chovendo, não vou na igreja, está chovendo. Né? Eles não, com chuva, com geada, com tempestade, com leão pelo caminho, eles vão na igreja, estão felizes na igreja, e se morrer quando saírem da igreja, está tudo bem também, porque eles sabem para onde eles vão. Então essa é a realidade deles, meus irmãos, que nos envergonha, como cristãos aqui do Ocidente. Vamos orar então, no nosso intervalo. Pai, obrigado, Senhor, por essa aula, obrigado, ó Deus, pelo autor, Senhor, pelos autores deste livreto, que o Senhor continue derramando a Tua graça sobre eles, capacitando-os, dando a eles sabedoria, para que eles continuem a abençoar a Tua igreja através, Senhor, destes livretos, de outros livros, apostilas. Somos gratos a Ti, Senhor, por esse tempo que passamos aqui juntos. Pai, podemos até dizer que é quase que um culto, porque aqui a Tua palavra foi ministrada, foi entendida, compreendida, e agora, por esses irmãos e irmãs, será transmitida a outros. Que o Senhor nos dê um culto abençoado nesta manhã. Cerca-nos da Tua presença, aqueles que não nos chegaram, que o Senhor possa trazer debaixo das Tuas asas, protegendo e guardando-nos pelo caminho. É o que nós te pedimos,
E assim oramos em nome de Jesus. Amém.